Olá, olá, bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma conversa minha com você. Espero que você esteja bem, nutrindo tudo aquilo que te faz bem, percebendo o que você nutre e não te faz bem. E quanto mais a gente percebe o que nós nutrimos em nós mesmos e não nos faz bem, isso começa a se desenvolver em um plano mais sutil, mais delicado, mais perceptivo. E a gente vai entendendo por que a nossa vida está desta forma, né? E muitas vezes a nossa cabeça nos leva para um lugar, mas a execução, a vida, a prática, né? O empirismo é a sua experiência, tem uma qualidade. Então a sua cabeça tem uma qualidade e o empirismo tem uma outra qualidade, né? Então é sempre, a grande maioria, né, das vezes, é sempre essa distorção entre cabeça e prática, entre cabeça, mundo mental, e prática, mundo físico, né? Então isso é... Bom dia Eliana! Então é sempre essa, vamos dizer assim, essa briga, é sempre essa distorção que acontece, né? É sempre esse antagonismo, porque na minha cabeça eu vibro positivo, na minha cabeça eu só falo palavras bacanas, na minha cabeça eu faço todas as orações, na minha cabeça eu acordo, faço a minha yoga, estico meu corpinho e tal, não sei o que, mas na prática eu sinto uma opressão, sinto uma repressão, não sinto que eu vibro, no sentido, tenho fluidez, né? Na prática eu não sinto uma fluidez, na prática eu não sinto a coisa na qualidade da minha cabeça. Então, um dos processos, né? Por que eu retomei a live hoje, desejo e vibração, né? Desejos e vibração, porque o desejo, o desejar, ele é positivo, a gente tem que ter metas, a gente tem que visualizar, a gente tem que fazer projeções inteligentes sobre telas mentais, né? Então a projeção inteligente, ela qualifica essa tela mental, porque a tela mental é como se fosse o desenho do universo, o desenho que você está pintando, desenhando, né, na telinha do universo, e você joga esse desenho, né, no universo, você joga essa telinha para o universo, e o universo é a impressora 3D, né, que vai manifestar esse desenho, né? Então é uma coisa muito delicada, porque apesar de ser óbvia, né, no sentido, se você ficar desenhando na sua tela mental um carro voador, se você ficar desenhando um carro voador na sua tela mental, o universo vai te dar um carro voador? Não, gente, eu sei que existe, eu sei que tem tecnologia escondida, blá, blá, mas o universo vai te dar um carro voador? Se você vê carro voador na rua, na sua rua, você não vê carro voador na sua rua. Então, a nossa tela mental, ela tem uma execução, aí de novo, por que eu começo o nosso papo hoje falando dessa distância, mente-experiência, mente-experiência. Aliás, isso te lembra algo? Mente-experiência. Só que, me responda uma coisa, a sua condição de corpo físico, a sua condição de corpo físico, a sua condição de densidade. Você acha que o que tem mais peso para você? O que tem mais peso para você?
A sua experiência ou a sua mente? Geralmente, quando a gente... Figura de linguagem, né? Só para você aí entender o que eu estou falando. Geralmente, quando a experiência ela sai do trilho da percepção da mente, a mente torna-se mais pesada, mas ela sai da execução desse trilho. Ou seja, depressão, desassociação. Eventos mentais impactando a experiência. Mas a cabeça tem mais peso quando a experiência sai do trilho. Não é isso? Nossa, fulana tá com depressão e a gente não viu os sinais. Nem ela mesma, né? Por quê? Porque a experiência é um objeto muito delicado, muito delicado. A nossa experiência de eu terreno, corpo físico, é um movimento muito delicado. E às vezes a gente não está prestando atenção, porque estou falando isso no intuito de reiki da fortuna, grana, né? A gente manifestar grana, a gente fazer aí o nosso feijão com arroz para a vida se desenvolver. E não tem nenhum problema você querer grana. Não tem nenhum problema você querer grana. Porque nós somos corpos densos. Esse corpo denso tem uma experiência estabelecida. E uma das chaves... Bom dia, Juan. E uma das chaves centrais dessa experiência é o dinheiro. Eu faço isso pela chave, né? É uma chave que abre uma porta. Então, uma das chaves centrais da experiência desse eu terreno é o dinheiro. Então, o primeiro passo para você ter dinheiro é desencanar desse papinho de que eu não posso ter dinheiro. Se você ainda está nesse nível, vai demorar para você ter dinheiro. O problema é que as pessoas, como elas não entendem essa linha rápida de raciocínio, que o dinheiro ele não é uma história mirabolante, apesar de ser uma história mirabolante, por isso que a gente não consegue trazer na prática o dinheiro, né? Então quem tem muito não consegue dividir de uma forma harmônica, sempre tem que ser uma história mirabolante, de não sei o que, qual é a vantagem que eu tenho que tirar para não sei o que, ou ver o resto da galera, né? Aí as pessoas, num geral, também não ajudam quem conquistou muito dinheiro a se inspirar para ajudar. É complicado, né? O nosso jogo de espelhos aqui nesse holograma é complicado. Mas eu tenho certeza que se você ir se limpando de todas essas narrativas, de todas essas histórias, de todas essas coisas pesadas, ruins, negativas, que travam, né, essa coisa do dinheiro, vai interpretando o dinheiro de uma forma como se o dinheiro fosse uma entidade viva. O dinheiro não é uma entidade viva. O dinheiro não é uma entidade viva. O dinheiro só corrompe porque o indivíduo não se conhece. Aí é lógico, o externo corrompe o indivíduo. E é uma das questões que está acontecendo, né? Supostamente estamos numa era de aquário, onde o conhecimento primário vai vir à tona. Esse conhecimento vindo à tona vai causar um ponto de singularidade, porque até hoje, isso é uma das interpretações que me faz sentido, mas ao mesmo tempo eu vejo sim muitas repetições acontecendo. Não estou observando ainda um ponto de singularidade, a não ser o desenvolvimento da tecnologia de alta performance. Nossa, que no passado é um resquício muito mequetrefe, tá? Mas, tirando isso, ok, beleza. Só essa tecnologia que traz um ponto de singularidade, ou seja,
Não há uma comparação no passado nessa qualidade tecnológica, mas o nosso comportamento, os nossos hábitos, os nossos sentimentos, arrogância, apatia, ganância, desejo, ódio, raiva. Nós somos uma espécie bélica, né? Nós somos uma espécie bélica, desde sempre, né? O homem, ele se manifesta muito em pontos bélicos, né? Então, existe sim na minha percepção, né? Existe sim um turn point, né? Então, uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de ângulo, uma mudança de alguma coisa. Por isso que a coisa está muito doida, né? Assim, a gente está vendo um processo meio governamental, as instituições que pareciam tão sérias não são sérias, né? Nitidamente não são sérias. São compostas por pessoas bem mequetrefe, assim, bem corrompidas, sei lá, são compostas por pessoas vazias, né? No sentido assim, a gente não tem um grande filósofo, um grande pensador, um grande cientista, uma pessoa com uma sacada fodida, assim, que apesar da instituição ser um cocô, assim, tal, aí a pessoa vai e fala e meio que, né, abre tua cabeça e fala, caralho, é verdade, puta que pariu. Não tem, né? É aquele padrãozinho de pessoas bem gananciosas e empresários, tal, não sei o que, políticos, né, não sei o que, então é tudo meio vazio, né? É uma coisa meio vazia, uma coisa que você tem que se contentar com pessoas vazias, né? E aí é meio complicado. Aí as pessoas que estão gerindo essa dinâmica tecnológica, elas não conseguem falar abertamente com o público sobre essa mudança de paradigma que está acontecendo na tecnologia, porque a própria população nem entende, nem está interessada. Nem está interessada, nem consegue conectar, não consegue nem ter ressonância. Não é isso? Quantas pessoas sabem a diferença de um byte e um keybyte? Quantas pessoas sabem a diferença de um byte de uma computação clássica e um keybyte de uma computação quântica? O que isso exatamente impacta na nossa realidade? Porque impacta. Aliás, nós estamos indo para um outro nível de realidade. Nós estamos indo para uma outra execução. Já estamos, não é que vai acontecer. Já estamos indo para um outro nível de realidade. Então, eu vejo que, apesar do Reiki da Fortuna ter um objetivo muito sério, muito legal, assim, muito bacana, eu gostei muito de eu trazer esse movimento de, gente, vamos fazer grana, vamos ganhar grana, tal, e é isso aí. E não tem problema nenhum ganhar grana. A gente não é menos por querer ganhar grana. Aliás, espiritualidade e dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque o universo é abundante. O universo é abundante de coisas tão superiores que dinheiro não tem nada a ver. Porque dinheiro é um aspecto terceira dimensão, densidade. Você não vê uma BMW voando no espaço. Você não vê um pote de ouro voando no espaço. A não ser se os Anunnakis vieram buscar e aí eles foram... Sacanagem. Então, você não vê coisas que são tão importantes pra gente no espaço. Então, pelo óbvio, o universo ele é abundante de outras coisas. Mas para que eu ganhe forma nessa aqui para olhar para lá, uma das nossas condições instauradas, a narrativa, né, instalado, o código instalado na gente é dinheiro. Mas se o homem se conhecesse melhor, se o homem entendesse os seus limites, as suas mazelas, as suas dores, os seus desejos,
Se o homem fosse interessado em entender os seus próprios desejos, porque tem muita gente que compõe um desejo de uma falta da infância. Muitos dos nossos desejos hoje são resquícios da experiência do passado, da má formação de uma experiência no passado. A criança que teve que resolver tudo sozinha, não encontrou apoio de alguma forma, é um adulto que se isola. A gente já viu isso muitas vezes, né? A pessoa que não consegue se organizar, que não consegue criar prioridade na vida dela, o adulto que não consegue entender as prioridades da vida dela, organizar, né, com clareza as prioridades da vida dela. Provavelmente uma criança que presenciou muita briga, muito grito. A criança que não consegue organizar as coisas presenciou briga, tensões emocionais. Então, muito dos nossos desejos vem dessa má formação da experiência da infância. Então, o nosso desejo no presente cria uma realidade também distorcida. Porque se a base foi distorcida, o desejo é o intermédio de uma realização distorcida. Quanto mais passo o tempo, mais eu conheço pessoas milionárias, bilionárias, com um problema central: felicidade. Felicidade, ânimo, tesão, vai, a vida acontecendo, tesão, a realidade, né? Realidade. Uma coisa meio Nelson Rodrigues, né? Realidade como ela é. Muitas pessoas com grana estão doidinha. Doidinha. Por quê? Chega no momento... Porque a pessoa sem grana, ela coloca todas as fichas dela na grana. Eu só não sou feliz porque eu não tenho grana. Eu só não consigo ficar bem porque eu não tenho grana. A pessoa que não tem grana, ela coloca todas as fichas dela na grana. Mas ela não entende que não é a grana. Não é a grana. Você pode ter certeza, não é o dinheiro. Você pode ter certeza no que eu estou te falando. Porque você ter uma boa higiene do sono, uma pessoa que não dorme bem, não vai ter uma atividade neural boa durante o dia. Isso é regra. Isso é seu corpo. Isso é biologia. Isso não é espiritualidade. Isso não é o papo da fadinha encantada, da lantejoula feliz. Uma pessoa que não dorme bem não tem uma atividade neural positiva, uma atividade neural boa. Uma pessoa que passa dos 30 e não suplementa coisas que vai entrando em déficit do corpo naturalmente, não tem uma execução boa. Uma pessoa que tem desregulação hormonal não consegue gerir as demandas da vida. Uma pessoa que não gere as questões emocionais do seu corpo não vai conseguir ter felicidade. Aí entra a questão. Pode até ter a grana, mas a felicidade ficou para trás. Por quê? O desejo que essa pessoa alimentou vem de uma experiência negativa do passado. Então é aquela coisa. Vamos lá, de novo. Think with me. Pense comigo. Deixa eu colocar isso daqui desse lado aqui. As pessoas ficam falando deseje coisas, deseje coisas, deseje coisas, deseje coisas, mas vibre no amor.
Mas espera aí, ó, tá aí na sua cara, tá aí na sua frente. Escala de Hawkins, do cientista David Hawkins, que ele conseguiu mensurar quando o corpo estava sentindo essas emoções, né? Porque emoção vem de baixo, sentimento vem de frente, né? Emoção, chakras primários, sentimento, chakra timo. O sentimento, ele é mais consolidado, mas isso é uma outra história. Vou explicar isso no curso Reiki da Fortuna, para vocês aprenderem a ler chakras também de uma forma mais dinâmica, para parar de viajar na maionese, lendo chakra. Então, o desejo, 125 Hz. Paz, alegria, aceitação. Está muito distante esses hertz. Então, como é que eu me fixo no desejo? E por que muitas pessoas se fixam no desejo? Então, a dor, o medo, tá vendo? Culpa. A criança que viu os pais se separarem. Hoje é um adulto que faz de tudo para ter uma família. Não consegue construir uma família, porque carrega a culpa. Mas o desejo é de construir uma família. O desejo está mais perto da onde? Da alegria? Da paz? Da razão? Da aceitação? Ou está mais perto da culpa? O desejo? Por que subir é mais difícil? Eu gasto mais energia. Subir a ladeira eu gasto mais energia. Descer, tem até aquela fala, né, engraçada. Descer todo santo ajuda. Para descer todo santo ajuda. Para subir, aí é mais difícil, eu gasto mais energia. Então você acha que o seu desejo ele tá mais perto, ele inclina mais para a culpa? Ou para alegria, aceitação, razão, paz? Para onde você acha que o seu desejo te leva? Se você não presta atenção, se você não administra esse desejo. Para onde você acha que o seu desejo te leva? Logicamente, eu não estou ensinando nada. Nossa, o Thiago fala difícil, pelo amor de Deus. Então tá aí na sua frente. Escala das emoções. A vibração do que sentimos a partir da emoção que nós temos e um pensamento lógico. Então, para subir eu gasto mais energia, para descer é mais fluxo, né? É mais fácil, é mais leve, é mais tranquilo, flui mais, teoricamente, né? Então, por que as pessoas se apegam mais no desejo do que entender a vibração? Porque não há um estímulo de educação do campo sutil. Não há um estímulo de educação do seu campo eletromagnético. Tudo que gera espiritualidade é uma miscelânea de histórias. História, muita história. E aí, a sua energia sutil, você associa aquela história na sua energia sutil. Então, para você acessar a sua energia sutil, para você acessar o seu campo eletromagnético, você passa pelo filtro daquela história. Por isso que geralmente, todas as pessoas sensíveis, mediúnicas, sensibilidade, que tem uma sensibilidade exacerbada, que tem um trabalho, né, mais sensível, para pegar informações no espaço-tempo, né? Então acerta o futuro, consegue ver momentos do passado, porque muitas pessoas desenvolveram a partir da hipófise, glândula pineal e hipocampo. Todas essas pessoas que têm esses acessos temporais têm essa tríade em um nível de ressonância. O seu hipocampo, os chifres de Amun-Ra, né? Que os egípcios já mostravam claramente que eles entendiam da organização do homem, né? De como nós somos hoje, né? Vai entender, né? Como nós somos hoje.
Mas os egípcios claramente já mostravam os chifres de Amun-Ra, o nosso hipocampo, hipófise, lobo frontal, pineal, traseiros, córtex de trás. Os três numa ressonância são as pessoas, de alguma forma, criam esse acesso de informações de espaço-tempo. Por que é que não desenvolvem isso com clareza? Porque tem que passar pelo filtro da história. Qual é o filtro da história? A entidade, ou não sei o que, a regrinha, o bibibi, que tem que esperar, a mãe Jurema, a cabocla não sei o que, o caboclo do não sei o que, a Marília Padilha, ou não sei o que, para ela me incorporar e aí sim eu acesso alguma coisa. Passa pelo filtro da história. Tiago, você é contra religiões? Você é contra esse desenvolvimento? Eu não sou contra nada. Eu só olho para o padrão óbvio. Porque lá fora não tem tão forte religiões africanas, mas também tem pessoas mediúnicas. Também tem pessoas sensíveis. Então não é uma exclusividade da entidade aqui. Porque a pessoa que não conhece as entidades africanas aqui, ela tem a mesma função energética lá fora. A mesma função energética. O campo sutil executa da mesma forma. A história que interpreta esse campo sutil, ela vai variando. Ela vai variando. A partir dessa ressonância. Então eu não sou contra nada. Se você acha que eu sou contra alguma coisa, é porque infelizmente a sua mente, ela funciona de uma forma bicameral. Que pena. Que também não vai entender o que eu tô falando. Que pena também. Tá tudo certo. Somos amigues ainda. Mas eu vejo as pessoas nitidamente se engalfinhando em seus desejos. O desejo, muitas vezes, de novo, é uma execução distorcida de uma memória lá, de uma vivência lá. E o seu desejo não tem nada a ver com o ponto de execução de harmonia do presente para o futuro. Do presente para o futuro. Então, cuidado com as suas inclinações. Cuidado para você não ser mais refém do seu desejo do que o desejo te impulsionar vibracionalmente para o seu desenvolvimento. Porque o desejo, desejo, raiva. E muitas pessoas ficam nesse nível, né? Elas não saem dessa vibração. Eu desejo, aí eu tenho raiva. E principalmente essa ideologia que tem, né? Essa ideologia cultural, né? Que o problema é o outro que tem muito. Eu tenho raiva do mega empresário. Eu tenho raiva do outro que tem uma herança, que nasceu numa família top, chiquérrima, fudidona. Eu tenho raiva. Porque ele é filhinho de papai, eu tenho raiva. Por que você tem raiva? Porque você tem desejo. Então eu tenho raiva. Se você não tem culpa que nasceu nessa família fudida que você nasceu, por que o outro tem culpa de nascer num berço de ouro, cravejado, de esmeralda, brilhantes? Você não tem vergonha na cara, não? Eu tenho raiva. As pessoas que têm raiva dessas questões são pessoas que são apegadas nos seus desejos. Uma pessoa apegada no seu desejo não consegue vibrar de uma outra forma.
Pessoas que não conseguem vibrar de uma outra forma não inspiram outras pessoas. Se você não inspira outras pessoas, ninguém vai te dar a moral que você precisa, a chance que você precisa, a fenda que você precisa, abrir a porta que você precisa. Mesmo porque esse tipo de vibração nem carrega a chave, você não sabe nem fazer a pergunta. Não sabe nem usar a ressonância simbólica das coisas. Então nem chave tem na mão, quanto mais porta. E quando vê uma porta linda, dourada pela frente, critica a porta. Critica a porta. Porque está muito longe de ter a chave dourada, cravejada de diamante. Porque uma porta dourada não vai ser uma chave de Prádego que vai abrir. Não vai ser não vai ser essa chavinha que você fez no chaveiro por R$5. A porta de diamante, a porta de ouro requer uma chave de diamante também. Requer uma chave de ouro também. Porque o mesmo artesão que fez a porta vai fazer a chave. Agora, se toda porta brilhante, se toda porta maravilhosa que eu vejo eu critico, por que eu critico? Porque eu sou apegado ao desejo. Por que eu sou apegado ao desejo? Porque eu tenho uma memória distorcida, tenho uma vivência distorcida lá atrás. Então, apesar do meu desejo ser muito bonitinho na minha cabeça, numa tela mental muito bacana, muito legal, onde eu me realizo na tela mental, na prática, eu fico preso nessas vibrações bosta. Que eu não saio dessa gaiola, desejo, isso quando eu não vou pro medo, né? Isso que eu não vou pro medo. A maioria das pessoas estão no medo. E geralmente as pessoas vibram no medo porque elas têm culpa. Por isso que tudo é sua culpa. A narrativa do sistema é sempre para jogar a culpa para você. O mundo não tem água porque você toma um banho demorado. O aquecimento global está acontecendo porque você está fazendo alguma coisa. Tem pessoas precisando de assistência na rua porque você é uma pessoa má. Você é uma pessoa egoísta. É você. Não são os filhos da puta que não conseguem administrar mais de 1 trilhão de impostos em poucos meses. A gente já passou de 3 trilhões agora. Estamos chegando na casa dos 3 trilhões em impostos só em 2024. E aí vem um bonitinho na televisão falar que a culpa é minha? Que tem gente na rua porque a culpa é minha? Não, bem, não. Essa armadilha não cola mais em mim. E espero que não cole mais em você também não. Porque se ainda ficar associando que a culpa é sua, esquece. Você não vai conseguir inspirar o outro e fazer o outro te dar uma oportunidade relevante. Tô te dando um segredaço aqui, de presente. Que eu poderia muito bem viver a minha vidinha, ganhar o meu dinheirinho, ficar milionário e assim como todo mundo que fica milionário, guarda pra si. Por quê? Porque adianta falar com as pessoas? Tem 15 pessoas nessa live. Deve ter mais, porque o Instagram não tem uma contagem certa. Mas 15 pessoas ouvindo isso. As pessoas não são interessadas no que elas vibram. Porque a vibração requer energia. A vibração requer esforço de se olhar. Esforço de se olhar, não adianta ficar olhando para o espelho, porque o espelho também já é um reflexo seu. Não adianta tentar se olhar usando um espelho, porque o espelho é um reflexo. E você não pode lidar com o seu reflexo. Você tem que olhar a sua projeção. É muito cansativo. É muito cansativo tentar ensinar uma coisa tão da execução da nossa vibração e nitidamente perceber que as pessoas querem a palavra do Senhor. As pessoas querem a palavra da salvação. Como assim a palavra da salvação? Como assim? Se todo mundo tem uma jornada pessoal,
Eu tenho minha jornada pessoal. Eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas percepções, eu tenho as minhas vivências, eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus sentidos. Como uma estrutura pronta pode salvar algo tão particular se eu não administrar toda essa particularidade? Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Mas isso tem um porquê, né? Infelizmente tem um porquê, e é por isso que temos o que temos, né, meus amores? É por isso que temos o que temos. É por isso que temos um Fórum Econômico Mundial explanando tudo sobre a nossa humanidade. Explanando, divulgando tudo sobre a nossa humanidade. Temos um órgão competente, porque tem a ver com o livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio é sempre criar uma concessão. A lei do livre-arbítrio é sempre criar através da concessão. O que é a concessão? A nossa permissão. Por isso que os caras... Porque sabe que 99% das baratas nem sabe o que é Fórum Econômico Mundial. Só que por ressonância, por isso que eles explicam tudo o que vai acontecer. Então, por ressonância, há uma concessão, mesmo inconsciente. Mas está explicado, está aberto, não está escondido. Tudo é explicado, tudo é escancarado, porque existe concessão. Porque você tem a centelha da existência rodando em você. Por isso que não dá para saltar a algema de tudo quanto é lado e escravizar a gente. Não dá para fazer isso. Porque a existência evolui. Já conseguiram fazer isso. Já teve um momento onde o homem é escravizado. Em vários períodos. A escravidão preta vem da escravidão branca. Ou você acha que escravo em inglês é slave? Por quê? Porque eram eslavos. Eram pessoas brancas escravizadas. Grécia Antiga, tínhamos muitos escravos brancos. Mas a historinha que ficam martelando na sua cabecinha é só a escravidão preta. Mas nós já tivemos o período de escravidão. Assim como a flecha do tempo evolui, então a existência evolui. A existência evolui por si só. Estamos chegando num ponto de singularidade. É por isso que eu falei para você. Não há repetições, mas também há um ponto de singularidade executando. Existe algo acontecendo que nunca aconteceu antes na história. Do jeito que está acontecendo, na qualidade, apesar de parecer que não tem qualidade, mas na qualidade que está acontecendo. Existe uma disrupção, existe uma mudança de paradigma, porque até então não teve uma mudança de paradigma tão drástica. As mudanças de paradigma sempre foram os resets aqui do planeta, os dilúvios, os grandes recomeços, né? O grande recomeço foi o último que foi o dilúvio. Todas as religiões contam, tem o destaque aqui no Engenhos da Alma sobre os dilúvios. Várias religiões contam diferentes formas, diferentes visões do dilúvio. A que mais ficou agora rodando no nosso consciente coletivo foi a Arca de Noé. Mas isso não é a única versão que existe. Você acha que é a única versão que existe porque você é uma princesinha de Aruanda, né, bem? E você só busca a palavra da verdade, a palavra da salvação. É uma pena que você não entenda que você construiu o veneno. Então não tem como alguém te dar o antídoto se você não dosar o seu próprio veneno, infelizmente.
Seria ótimo se a palavra da salvação salvasse realmente. Mas o que acontece é que o mundo está ladeira abaixo, né? Todo mundo buscando a porra da palavra da salvação, mas todo mundo aí doido, maluco, disfuncional, desassociado, deprimido, chateado, nervoso, reativo, né? Ninguém pode falar nada que já... Parece um bando de cachorro, assim... Mas a pessoa ainda fica falando, eu estou buscando a palavra da salvação. Meu Deus. Mas tá bom, né? Cada um na sua noia. Então não adianta, não adianta. Você construiu a sua gaiola. Não adianta querer que o outro traga a chave da sua gaiola de fora. A chave está no chão. A chave para abrir a sua gaiola está no chão. Abaixa a cabecinha. Baixa a crista, linda. Olha pro chão. Você vai ver a chave no chão. É porque olha para cima, né? Vai para viagem lá. Eu converso com os ETs, eu converso com os povos pleiadianos, com os arcturianos, eu converso com os ETs, eu converso com coisas maravilhosas. Baixa a cabeça, bem. Baixa, menos. Baixa a cabecinha, fica tranquila, respira, toma uma aguinha, baixa a cabeça, olha pro chão. A chave está no chão, do lado de dentro. A chave está no chão, do lado de dentro. Eu não posso trazer uma chave externa e falar para você, toma. Porque eu não sei a qualidade da sua gaiola. Só você sabe a qualidade da sua gaiola. Caramba, que difícil explicar isso. Que parto explicar isso. Ao mesmo tempo, todo mundo tá, nossa, a era da inteligência artificial, nossa, hypamos, nossa, evoluímos, agora é inteligência artificial, o novo iPhone, puta que pariu, cara, nossa, não vou falar ainda, mas, nossa, o iPhone 16, caramba, cara, nossa, olha, daqui pra frente é só pra trás, viu? Faz tempo já. Que difícil explicar isso. Meu Deus. Parece que foi... Aí, Fábio, estamos na era da informação. Você tem certeza que a gente está na era da informação? Eu acho que a gente está na era da hipnotização. Não da informação. Estamos na era da hipnotização. Porque todo mundo, na primeira ressonância que dá na historinha, a historinha tem a sua ressonância por si só, porque a história se torna viva usando a sua energia vital. A história, anota isso no seu caderninho. A história se torna viva usando a sua energia vital. Anota isso no seu caderninho. E depois você procura o poder da influência. Mas em livros ocultistas, tá? A história se torna viva usando a sua energia vital. Hello? Hello? Por que a palavra da salvação tem tanta ressonância? Porque usa a sua própria energia vital. Linda, princesinha de Aruanda. Florzinha do Éden. Eva, que procura o seu Adão, mas é hipnotizada pela cobra, né, bem? Você tem uma cara de ser hipnotizada pela cobra mesmo. Não tem jeito. Não adianta querer que alguém traga a chave de fora, porque é você que sabe da estrutura da sua gaiola. Não tem jeito. Infelizmente. Eu queria muito ter essa cara de madeira de criar um método revolucionário, te enfiar a goela abaixo e falar, nossa, bem, voa, passarinho. Voa, linda.
achando que só o seu colocando na sua cabeça que o seu único problema é dinheiro. Se o único problema fosse dinheiro, a pessoa que faturou bilhões era só ela dividir, caralho. Era só ela dividir, caralho, dinheiro. Porque tem muita gente rica. E por que tem muita gente nessa desgraça? Porque se dinheiro fosse uma coisa óbvia, se o dinheiro fosse realmente o problema, a gente teria mais soltura para lidar com o dinheiro. Mas o problema é que a gente não tem soltura para lidar com o dinheiro. Por que a gente não tem soltura, fluidez para lidar com o dinheiro? Porque não é o dinheiro o problema. Porque vem dessas coisas distorcidas lá atrás. Por isso que bilionários não conseguem gerir de uma forma fluida. E acabar de uma vez por todas o problema, a mazela do mundo. A questão que não é o dinheiro. Por isso que não tem fluidez. Enfim, falei demais. Gratidão, namastê, sayonara. Tá? Espero que você perceba a qualidade da sua gaiola e você pare de dizer que foi alguém que te trancou, que te trancafiou nessa gaiola. Eu espero que você tenha mais resiliência para com o mundo. Eu espero de coração que você tenha mais empatia com o mundo. Eu espero que a sua empatia não gaste energia desnecessária com o mundo. Porque a empatia, ela vem de um processo de razão. Um processo, aceitação, razão. Tá? Tô cansado de ter essa entrega. Mas de nada.